Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E o assunto de hoje vai ser leitura da fumaça. Tá? Para quem não sabe, leitura da fumaça, de maneira bem abrangente, é uma técnica que tem que ser desenvolvida por todos nós, bombeiros militares, quando estamos em um evento de combate a incêndio. E fazer uma boa leitura da fumaça é você identificar quais atributos ela possui e ter dicas, né? A fumaça vai nos dando dicas de como que está o foco, o estágio de desenvolvimento do incêndio, a sua localização, etc. Então, uma das primeiras atitudes que você deve tomar ao chegar numa cena, onde você deve fazer aquele size-up 360 graus, é fazer uma boa leitura de fumaça, tá certo? E hoje eu vou ensinar para os senhores como é que a gente vai fazer isso. Beleza? Os objetivos da instrução são: primeiro, desenvolver o reflexo de escolher informações antes das tomadas de ações de socorro, conhecer os atributos da leitura da fumaça, possuir o conhecimento para identificar as características do incêndio através dessa leitura e ser capaz de reconhecer visualmente os elementos de risco de ignição da fumaça. Então, ao término da instrução, a minha finalidade é que os senhores entendam, tenham cumprido esses 4 objetivos aí da instrução. E um breve sumário: primeiro eu vou falar o que é a leitura da fumaça, segundo, todo o passo a passo do desenvolvimento da fumaça, desde a sua fase inicial até a sua fase de desenvolvimento completo, e os atributos da leitura da fumaça. Vamos lá. Primeiro, você fazer uma boa leitura da fumaça, como eu já disse anteriormente, ela te ajuda a dizer em qual estágio um determinado incêndio se encontra, certo? Além de te dar informações da localização e tamanho do foco e qual será o próximo passo do incêndio. São dicas, certo? Porém, dependendo das condições da edificação, você talvez não consiga ter uma precisão na localização do foco, por exemplo. Porém, a partir da observação, somente você consegue chegar num bom resultado na grande maioria das vezes. E qual a finalidade de fazer essa leitura da fumaça? Primeiro, definir quais estratégias e táticas serão usadas. Se você vai fazer o combate ofensivo ou defensivo, se você vai fazer uma saturação por neblina, se você vai resfriar ou se você acha que não tem necessidade de resfriar, tudo isso daí, a partir das características da fumaça, você vai conseguir definir qual a melhor estratégia de ação a ser adotada. Perfeito? Lembrando que flame over, não sei se os senhores lembram, falei lá na aula de desenvolvimento dos incêndios, flame over é quando uma fumaça muito aquecida ela extravasa para a parte de fora da edificação, fumaça muito aquecida e muito combustível, só precisando de comburente, certo? Para entrar a ignição. E quando essa fumaça ela sai da edificação, ela entra em chamas, caracterizando assim um flame over. Porém, vocês têm que tomar muito cuidado, porque o flame over nem sempre indica que aquele cômodo é o local onde está o foco, certo? Então o flame over ele prega essa peça em nós aí, muitas vezes nos informando erroneamente qual é o local do foco do incêndio, tá? Bom, desenvolvimento da fumaça. A gente sabe que todo o calor produzido pelo foco é transportado pela fumaça. Cerca de 70% do calor de uma combustão é transportado pela fumaça. E essa fumaça aquecida, ela provoca o aquecimento e termólise de diversos outros materiais que estão presentes naquele ambiente. A fumaça ela é um agregado de sólidos, caracterizado pela fuligem. A fuligem não é nada mais, nada menos do que carbono no seu estado sólido em suspensão na fumaça. Então, o que deixa as paredes do ambiente preto, quando você retorna para o quartel, você vê que seu EPR e seu EPRA estão com aquela fuligem, isso daí é carbono, e ele tem por sua característica ser um composto cancerígeno. Então, a gente tem que sempre evitar esse contato direto com o carbono, com essa fuligem. Tá? Mas a fumaça, de maneira geral, ela é um agregado de sólidos, fuligem, vapores combustíveis, vapores desses da termólise, vapor d'água, compostos tóxicos, etc. Por isso que se faz necessária a utilização de equipamentos de proteção respiratória sempre e em qualquer operação de combate a incêndio. Os vapores combustíveis presentes na fumaça, acima do seu ponto de fulgor, precisam somente da mistura ideal com ar para ignir. A gente já falou a respeito desse assunto em aulas anteriores, né? Mas a fumaça ela, por sua natureza, a fumaça de um incêndio em desenvolvimento é uma fumaça muito quente e muito combustível. Se essa fumaça ela estiver pressurizada,
como é o caso de um foco incubado, e essa fumaça entra em ignição, a gente tem a produção de uma onda de choque. Legal? Vamos analisar essa foto aí do lado. A gente tem chamas bastante perturbadas, né? Consegue ver pelo tamanho, não sei exatamente o que está queimando ali, mas um foco bastante extenso com a larga produção de fumaça. Lembrando que o que produz a fumaça negra é a perturbação das chamas, que pode ser a perturbação provocada por um teto, correto? Por um anteparo, ou simplesmente pela própria combustibilidade do material. O material ele é muito combustível, muito inflamável. Essas chamas, essa combustão, melhor dizendo, acontece violentamente, gerando assim a fumaça preta ou negra, como queira. Legal? Vamos lá. Então, quais são os atributos da leitura da fumaça? São 4 atributos que você tem que sempre observar ao chegar na cena. E você pode gravar como VVDC, para você não esquecer. Legal? Então, o primeiro V ele representa o volume da fumaça. Segundo V, velocidade dessa fumaça. O D, a densidade. E o C, coloração. Você tem que gravar esses atributos e a gente vai, no decorrer da instrução, explicar cada um desses atributos. O que você tem que observar, quais características você vai... quais características do incêndio você vai obter a partir da observação de um determinado atributo. Legal? E peguei até uma imagem de uma página da rede social que fala a respeito de treinamento de bombeiros e, por coincidência, essa semana eles colocaram aí os atributos da leitura da fumaça. Lembrando que a leitura da fumaça ela não é só para ser feita uma única vez, quando você chega na cena, porque a todo momento a cena está em constante modificação. Então, a todo momento, não só você, mas como os seus pares superiores ou subordinados, tem que estar a todo momento fazendo essa leitura, observando qual a condição do incêndio naquele momento e para onde ele pode evoluir. Bacana? Então, não esqueça, VVDC. Primeiro, vamos falar do volume. O volume isoladamente nos diz muito pouco a respeito das condições do incêndio. Ele estabelece para a gente uma base da quantidade de combustível que tem no ambiente, porém, ele nos diz muito pouco porque depende, obviamente, do tamanho daquele ambiente. Se a gente for considerar uma lojinha, uma loja comercial num prédio, melhor dizendo, pode ser esse mesmo exemplo, uma lojinha comercial, consultório dentário, vamos botar aí que tem 60 metros quadrados. Um incêndio ali vai produzir, para quem for visualizar do lado de fora, um grande volume de fumaça saindo pela janela daquele consultório, porque naturalmente o ambiente é pequeno. Se a gente for considerar, por exemplo, um incêndio no supermercado, do lado de fora você não veja talvez uma quantidade muito grande de fumaça, um volume muito grande, porém o incêndio lá dentro pode estar na sua fase de desenvolvimento completo. Então, isoladamente, por isso que o volume isoladamente nos diz muito pouco, porque você precisa combiná-lo com outros atributos. Legal? Lembrando que o pequeno volume de fumaça, partindo de um grande estabelecimento, pode indicar um grande incêndio. Assim como o volume de fumaça grande saindo de um estabelecimento pequeno, de um compartimento pequeno, nem sempre quer dizer que aquele incêndio é um grande incêndio. Então eu coloquei 2 fotos aqui como exemplo. Então na foto da esquerda você consegue reparar que você tem bem menos fumaça, menos volume de fumaça do que da direita. Claro que tem outras diferenças entre essas 2 fotos. A da esquerda está com a fumaça um pouco mais clara do que a da direita. A densidade também delas é bastante diferente, porém a gente não vai prestar atenção nisso agora. A gente vai prestar atenção somente no volume. O volume da imagem da esquerda é bem diferente do volume da imagem da direita. Não necessariamente esses dois incêndios estão numa mesma fase. Okay? Pode ser que o incêndio da direita esteja no seu ápice, na fase de desenvolvimento completo, e o da direita está em fase de desenvolvimento ainda. Porém, olhando friamente somente para o volume, a gente consegue reparar que na esquerda, também não dá para saber o tamanho muito bem, mas parece ser um galpão, alguma coisa do tipo. Na esquerda você tem menos fumaça do que da direita. Porém, você não pode chegar a maiores conclusões além disso, porque você precisa combinar uma série de outros fatores, outros atributos. De maneira rasa, que a gente consegue entender que a imagem da direita, nesse momento, ela produz um potencial muito maior de flashover, um potencial de risco muito maior para os bombeiros e vítimas. Legal? Vamos para a próxima. Uma dica bastante interessante.
Quando você tiver um incêndio, você tiver várias... vamos colocar, por exemplo, um incêndio num prédio, numa edificação. Procure sempre observar, onde você tem várias janelas, né, de mesmo tamanho. Procure sempre observar a janela que vai te indicar a maior coluna de fumaça, porque provavelmente é ali onde encontra-se o foco. Nessa foto aí, eu não consegui achar uma foto, né, de incêndio de identificação que mostrasse isso bem para os senhores, mas a gente consegue ver nessa foto aí que eu tenho fumaça partindo desse foco aqui, um pouquinho de fumaça partindo desse outro foco, e eu não sei se tem essa fumaça que está por aqui, não sei se é de um terceiro foco aqui, mas enfim, a gente consegue assumir que nessa foto, essa coluna de gás aqui, ela é mais alta e é certamente onde tem o foco do incêndio. Legal? Então, uma dica é observar o local onde a coluna de gases está mais alta, provavelmente ali onde você vai encontrar o foco. Legal, vamos para velocidade. A velocidade, ela indica uma pressão dentro de um determinado compartimento. Esse aumento de velocidade pode ter duas causas. São elas, o aumento de temperatura e o aumento de volume. Poxa, mas como que eu vou saber qual é a diferença de um para outro? Uma fumaça mais laminar, uma fumaça mais calma, ela indica que ela não está tão aquecida assim. A gente vai ver uns vídeos ao término da instrução, os senhores vão entender bem no vídeo, que a fumaça ela pode ser negra, porém ela pode estar calma ainda, laminar. Isso indica o quê? Existe perturbação da chama, mas essa fumaça não está na sua plenitude, não está completamente aquecida, né? Gerando assim uma fumaça bastante laminar, porém eu tenho bastante volume, mas não tenho muita temperatura. Tá? Uma fumaça quente, naturalmente, é uma fumaça muito mais veloz, como é o caso da foto. A foto ela é estática, não é um vídeo, mas você consegue perceber ali que essa fumaça, além de muito densa, além de bastante volume, ela aparenta estar bastante veloz também. Legal? Então vamos lá, a fumaça laminar. A gente diz que uma fumaça laminar, quando ela é mais calma, a velocidade dela é menor. Indica, na maioria das vezes, o incêndio na sua fase inicial e também indica uma fumaça pouco aquecida. Bem, em contrapartida, uma fumaça veloz e com fluxo turbulento, que é causado por uma rápida expansão molecular dos gases dentro da fumaça e a restrição dessa expansão pelo compartimento, indica o incêndio na sua fase de desenvolvimento. Ou seja, essa fumaça está compartimentada, ela está num cômodo, está aumentando a pressão ali, está aumentando a temperatura, e ela está querendo sair, e quando ela encontra uma fresta, ela sai sob pressão. Isso geralmente indica o incêndio na sua fase de desenvolvimento e é uma das características, é um dos atributos que indicam a possibilidade de risco de ocorrência de flashover. Legal? Algumas dicas. É sempre interessante os senhores compararem, falando de velocidade, né? É interessante os senhores compararem velocidades em saídas de mesmo ou próximo tamanho da edificação. O que eu digo? Se a gente tem uma porta e uma janela, naturalmente a janela, vamos considerar que a janela tem dimensões menores do que a porta. Se a gente for comparar essas duas saídas de fumaça, talvez a saída pela janela seja uma velocidade, na velocidade da fumaça seja maior pela janela do que pela porta, porque elas têm tamanhos de saída diferentes. Então, o melhor é você tentar buscar, comparar porta com porta, janela com janela, buscar saídas de tamanhos próximos, para que aí sim você consiga ter uma noção melhor de qual está mais rápida e qual está mais lenta. E preferencialmente escolher uma saída menor, as saídas menores, que elas conseguem te dar com mais precisão qual está mais rápido e qual está mais lento. Se a gente for considerar saídas muito grandes, muito largas, visualmente talvez você não consiga perceber qual está mais rápido e qual está mais lenta. Quanto menor essa saída, fica muito mais fácil para você descobrir qual delas tem maior velocidade. Então, a dica é comparar a velocidade da fumaça em diferentes saídas de edificação, de preferência com tamanhos similares, e procure, preferencialmente, tamanhos pequenos. Aqui tiver, maior velocidade é onde está o foco. Bacana, vamos para a densidade agora. A densidade, ela indica o quão ruim a situação está. Ela nos mostra como posso dizer, a combustibilidade daquela fumaça, né? O conteúdo de toda aquela fumaça. Quanto mais densa ela, mais cheia de vapores combustíveis, combustíveis sólidos,
como a fuligem. Enfim, quanto mais densa ela tiver, mais perigosa essa fumaça vai estar. Perfeito? Então, naturalmente, é uma fumaça mais laminar, mais calma, na grande maioria das vezes, é uma fumaça pouco densa. E, em contrapartida, uma fumaça mais veloz, mais rápida, na maioria das vezes, é uma fumaça densa. A densidade irá nos dizer a quantidade de vapores combustíveis que encontra-se na fumaça, e uma fumaça mais densa indica uma fumaça mais perigosa. Basta você olhar para a foto. Acho que mesmo que você não tivesse essa instrução aqui que você está tendo agora, mas você já poderia imaginar que essa fumaça é uma fumaça bastante perigosa e com grande risco de entrar em ignição. Talvez a grande novidade seja essa. Você talvez não soubesse que fumaça ela pode entrar em ignição. Mas essa fumaça ela indica um estado pré-flashover. Só pela cor, pela coloração dela, não dá para saber se ela está veloz ou não, mas aparentemente sim. Pela sua densidade, sem dúvida é uma fumaça muito quente. Então, essa fumaça ela indica uma condição de risco muito grande. Então, você fazer uma intervenção num ambiente desse sem fazer um resfriamento adequado, sem fazer uma boa passagem de porta, tá lembrado da instrução? Sem diluir os vapores dessa fumaça, é muito complicado você partir para o combate ofensivo. A turbulência da fumaça é um alerta de ocorrência de flashover, mais ainda, fumaça densa, ainda que no fluxo laminar pode entrar em ignição. Legal? Então a densidade ela diz o conteúdo daquela fumaça, o quanto ela tem de combustível sendo carregado nela. Legal? Vamos para coloração agora. Coloração nos diz o estágio de desenvolvimento do incêndio e ajuda a descobrir a sua localização. Primeiramente vamos falar da fumaça branca. A fumaça branca, ela representa o aquecimento do combustível na sua fase inicial. Os senhores lembram lá que na fase inicial acontece o processo de secagem, que é a liberação do vapor d'água em virtude da desidratação do material, e a termólise. Claro que a termólise não ocorre só na fase inicial, mas a termólise indica o início, é um dos primeiros passos ali no desenvolvimento do incêndio, e essa termólise ela tem a coloração branca. E essa fumaça branca é suave e laminar, porque ela não tem altas temperaturas ainda. Na foto aí, a gente está falando de incêndios estruturais, né? Mas na foto, nós temos aí um combate a incêndio florestal, que você tem predominantemente fumaça branca, em virtude do vapor d'água contido na vegetação. Ou do próprio combate também, não dá para saber. A gente também tem, eu separei aqui a fumaça branca em dois tópicos, porque a gente ouve também na literatura estrangeira esse título de Dirty White Smoke, que na verdade é como se fosse uma fumaça branca suja, uma fumaça acinzentada, talvez. Eu não quis colocar fumaça acinzentada aqui, porque talvez você assistindo o vídeo você pode ficar um pouco confuso da diferença da fumaça preta para cinza, já que são muito próximos. Então, não vou falar de fumaça cinza, mas eu quero que os senhores entendam, a fumaça branca um pouco suja, ela representa o seguinte: é uma fumaça que foi se clareando conforme ela se distancia do foco. Se você tem uma grande estrutura, a gente vai assistir uns vídeos, vocês vão conseguir ver isso, vocês vão ver que quanto mais longe do foco, mais clara aquela fumaça é. Okay? Seja em virtude da menor quantidade de calor que está chegando nessa extremidade, e também em virtude dessa viagem que a fumaça vai fazendo pela edificação, que vai ficando cada vez mais clara conforme essa distância aumenta. Então essa fumaça branca também, ela é em virtude de gases desprendidos de outros combustíveis ao longo do trajeto. Essa fumaça aquecida vai se distanciando do foco, porém ela está muito aquecida e vai termolizando os objetos que vão dando essa coloração para ela. Então a fumaça que inicialmente é preta ou negra, como queira, conforme ela vai se deslocando, ela vai... Já perceberam que no incêndio as paredes ficam cheias de fuligem. Ou seja, essa fuligem é a fuligem da própria fumaça, que vai depositando a fuligem nas paredes, teto, por onde ela passa. Então essa fumaça ela vai perdendo coloração por onde ela passa. Além disso, ela estando aquecida, ela libera os vapores combustíveis de outros materiais ao longo do caminho. Legal? Muito bem. Continuando, fumaça negra. Indicam chamas muito perturbadas, que indicam a grande quantidade de combustível, ou a limitação ou a perturbação da ponta, perturbação de chama também, pode ser que esteja provocando essa fumaça negra.
Legal? Geralmente ela é densa quanto volume, veloz e quanto a turbulência. Essas características de fumaça negra, alto volume, veloz e alta turbulência, nas literaturas eles apelidam isso de black fire, que na verdade é como se fosse um fogo negro. Por que um fogo negro ou um incêndio negro? Por quê? Porque na verdade a fumaça, por ela ser tão turbulenta, ela parece que se comporta como chamas, pela sua turbulência, pela sua nocividade. Então é uma fumaça que indica uma situação pré-flashover, claramente, e na qual você tem que ter muito cuidado para fazer uma intervenção com a presença de fumaça negra. Eu não estou falando que você não deve fazer uma intervenção de combate ofensivo. Eu não estou falando isso. Mas se você viu uma situação dessa, você tem que ficar esperto, que você tem que utilizar das ferramentas que você tem, das técnicas de combate, para diluir essa fumaça, para aí sim você fazer o combate ofensivo. Uma dica: adote uma abordagem preventiva, pois existe um risco iminente de ocorrência de flashover. Legal? Vamos lá. Nossa última coloração da fumaça, fumaça na cor CAC. Ela representa o sinal de termólise mais violenta, uma degradação rápida dos materiais. Ocorre em faixas de temperaturas maiores, então tem fumaça CAC, representa que aquele ambiente já está muito quente. Ela é responsável pelo elevado grau de inflamabilidade da fumaça e é um indício de incêndio subventilado, como a gente viu já na aula de desenvolvimento de incêndios, né? Gerando assim um risco de backdraft, né? Então, você chegou em um determinado ambiente, a fumaça ela tem essa cor, antes de eu prosseguir, tem essa cor CAC, em virtude do alcatrão. O alcatrão da madeira deixa a fumaça nessa coloração, e a fumaça de coloração CAC, ela também indica um incêndio subventilado, né, ou um incêndio incubado, que é um claro risco de backdraft. O que a gente faz? Bem, você não sabe o que você faz, você volta lá na aula de técnicas de combate a incêndio, mas risco de backdraft, técnica é saturação por neblina, beleza? Muito bem. Finalizada a instrução, vamos analisar 3 vídeos juntos agora, de incêndios reais, e a gente vai discutindo junto aqui quais as características que dão para ser observadas em cada um desses vídeos. Legal? Espero que tenham gostado da instrução. Quem quiser ter acesso a vídeos de incêndio, tem alguns, me manda um e-mail. Meu e-mail está só no meu perfil aí do ambiente virtual. Me manda um e-mail. Pô, capitão, me manda os vídeos aí, eu mando sem problema nenhum. Tem outros materiais também de estudo de leitura da fumaça. Então, quem quiser, quem tiver interesse, só manda um e-mail que eu repasso lá. Beleza? Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Vamos para os vídeos agora aí, tá bom? Um abraço. Bom, senhores, vamos iniciar aqui o nosso primeiro vídeo. Vamos observar as características da fumaça aí. Primeira coisa que cabe os senhores observarem, deixa eu só diminuir um pouquinho o volume aqui, que os senhores podem observar é que essa fumaça aqui, perceba essa fumaça aqui na lateral, ela não tem uma velocidade muito grande, percebe que ela está bem laminar, bem calma ainda. Isso indica não só aqui, tá? Mas na retaguarda e na fachada também, mas isso indica uma baixa velocidade dessa fumaça. Então quer dizer que essa fumaça não está tão aquecida assim. Tem bastante volume de fumaça, mas essa fumaça não está tão quente assim. Então a gente pode observar da velocidade da fumaça isso. Com relação ao volume, vamos na ordem, né? Volume, velocidade, densidade e coloração. Com relação ao volume, a gente tem uma grande quantidade de fumaça aqui. E esse compartimento é grande, né? Parece ser uma loja, né? Bem grande. Então, se a gente tem a fumaça negra, então com certeza tem chamas lá dentro. Com certeza. Percebe que na fachada que essa fumaça, mais uma vez, é uma fumaça muito densa. Legal? Ela está muito densa na fachada e não está tão densa na retaguarda. Então pode indicar a presença do foco aqui na frente, próximo a essa frente aqui da loja. Percebe que essa fumaça não tem tanta velocidade assim. Com relação, vou só pausar aqui, só um segundo. Com relação à cor, perceba que nessa área aqui, a fumaça ela tem uma cor mais escura do que aqui no finalzinho. Tá? Aqui no final a fumaça ela tem uma cor mais acinzentada, mais esbranquiçada, no decorrer de todo o vídeo. Legal? 'Blowing the windows out. 'Cause 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 'cause
aqui, são duas coisas importantes que a gente tem que observar agora aqui. Primeiro, a coluna de fumaça. Repararam que aqui, nessa esquina aqui, a gente tem uma coluna de fumaça mais alta? Pode ser que o foco esteja por essa área aqui. E um outro detalhe também é que você ouve o som de vidros quebrando, o que não é boa coisa. Vou aumentar o volume aqui. Observem e ouçam. Opa, ouviu? De novo. Então a gente repara que nesse momento os vidros quebraram. Pelo menos parte dos vidros aí da fachada quebraram. E vocês vão perceber que rapidamente a velocidade da fumaça vai mudar. Por quê? Os vidros quebraram, então tem admissão de comburente. Repara aqui, ó, tem admissão de comburente, aumentou o foco, e nisso aumentando a alimentação do incêndio, aumenta a produção de fumaça e temperatura. Legal? Então vamos rodar um pouquinho aqui, vamos observar novamente. 55 segundos de vídeo. Olha aqui a velocidade dessa fumaça. Aqui. O vidro quebrou. Então subitamente, observa aqui, ó, subitamente a velocidade da fumaça aumenta. Mas por que ela aumenta assim tão rapidamente? Porque teve admissão de comburente, provavelmente esse era um incêndio na sua fase de desenvolvimento ou desenvolvimento completo. E esse incêndio estava limitado pela ventilação. Where is the fire department? Legal? Então, um incêndio que estava precisando de comburente, que não tinha se desenvolvido por causa de comburente. Mais vidro quebrando. Mais vidro quebrando, coisa que não é boa. Aqui, percebam no final que a fumaça está mais clara aqui, ok? Então, provavelmente o foco está por aqui, ó. Está nessa área, certo? Consegue ver a densidade dessa fumaça também? Muito densa, indicando a fumaça muito combustível, um estado claro de pré-flashover. E aí, não teve mais jeito. Entramos ali no estado de flashover. E é questão de tempo até toda essa fumaça entrar em ignição. Perceberam a turbulência da fumaça como mudou completamente? Agora, a gente passou 1 minuto e 10 daquela condição inicial. Olha a turbulência da fumaça, muito turbulenta, muito densa, indicando a situação clara de flashover. E esse é o problema, as labaredas vão esquentando a própria fumaça, vão aquecendo mais ainda a fumaça em contato direto com ela, o que vai acabar aumentando muito a dimensão desse incêndio. Legal? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, só para os senhores terem uma noção. Aproveitar essa imagem aqui que já está parada. Aqui a gente tem uma quantidade de fumaça, mas bem menor, legal? Do que aqui, por exemplo. Então, tudo indica que provavelmente aqui são outras lojas, né? Então talvez essa fumaça pode ter viajado aqui por baixo do forro do teto. Pode ser isso. Não tenho tanta certeza. Legal? E aproveitando nesse caso, incêndio generalizado, completamente generalizado. Qual técnica que você aplica? Vamos lá, responde aí. Você chegou na cena, você está nessa viatura que chegou na cena. Qual técnica que você aplica? Pulso longo de alta vazão, beleza? Pode tranquilamente aplicar um Z, porque a quantidade de caloria de fogo ali é muito grande. Certamente aí deve ter mais de 30 metros quadrados. Aplica um Z do lado de fora da edificação, do lado de fora da loja. E regulagem do jato. Qual é? Compacto, neblina. Regulagem jato neblinado estreito. Beleza? Galonagem do esguicho é 125 galões por minuto. Perfeito? Então chegou no local, jato neblinado estreito, 125 galões por minuto. Do lado de fora da edificação, aplica o pulso longo de alta vazão. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima aqui. Esse vídeo, na verdade, ele mostra aqui um produto, né? Esse Nova Cool. É um produto como se fosse uma espuma para combate a incêndio. Porém, eu quero que os senhores percebam duas coisas nesse vídeo. Um é a velocidade da fumaça. Dá o play aqui. Um é a velocidade da fumaça, beleza? E outro é a diferença do incêndio quando a porta está aberta e quando essa porta está fechada.
Então, olha só essa fumaça, olha a velocidade com que ela se encontra. Velocidade muito grande, né? Ela começa a entrar em ignição. A gente tem um estado de flashover. E o bombeiro está aplicando aqui essa mistura, né, de água com esse produto. Porém, a porta está aberta, então pouco resultado você obtém ali. Porque a porta está aberta, ou seja, tem grande demanda de comburente para esse incêndio. Agora, quando você fecha a porta, naturalmente as condições da fumaça já são diferentes, a velocidade dela já é diferente, porque você está deixando de alimentar esse incêndio, deixando de alimentar essa fumaça. Então, qual é o grande segredo? Você abrir só o suficiente para você aplicar o jato d'água. Legal? Só isso. Porta aberta, quando você não tem esse controle da ventilação, você alimenta bastante o foco. Agora, quando você abre... Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Quando você abre, a situação é bem diferente. Basta ver aqui, ó. Vamos lá. Porta fechada, certo? Olha aqui em cima. Quando ele abre a porta, é quase que imediato. Já aumenta a velocidade da fumaça. A outra coisa interessante que eu vou mostrar para os senhores, que eu falei na aula de desenvolvimento de incêndio, que parece que quando o incêndio está nessa fase de decaimento, por ele estar muito aquecido, o incêndio está precisando de comburente, parece que ele está querendo respirar, né? É uma expressão que talvez os senhores possam ouvir, que o incêndio está respirando. E isso na prática, o que é? Você vai perceber aqui nessa área aqui, como se fossem uns círculos, ó. 1, 2, 3. Deixa eu voltar um pouquinho. Tá vendo que ele faz umas lufadas de fumaça aqui nessa área? Ele faz umas bolinhas de fumaça. Percebam. Consegue reparar isso? Ou seja, é um incêndio que está precisando muito de comburente. Precisando de comburente. Tá? O que provoca esse efeito aí, né, de puff, que os americanos falam de puff, né, que parece que está respirando, é esse fluxo de ar que entra e o fluxo de fumaça que sai. Então, essa fumaça esse ar que entra embaixo, esquenta e sobe para a fumaça, ele acaba empurrando essa fumaça. Tá? Empurrando essa fumaça para o lado de fora. Então, esse ciclo de ar frio entrando, aquecendo e saindo, esse ciclo gera essas ondas, né? Essa fumaça em rolos. Bacana. Vamos pro próximo. Para mais um aqui. Deixa eu pausar aqui. Vale ressaltar que essa casa é de madeira, né? Como padrão, nos Estados Unidos as casas são de madeira, ou seja, se desenvolve muito rápido o incêndio. Então aqui nessa fachada, aqui na fachada Bravo, você tem aqui um flame over. Provavelmente tudo indica que o foco está nesse ambiente, porém a gente não tem essa certeza, legal? Mas indica, no primeiro momento, que o foco está logo atrás dessa parede. Eu tenho bastante fumaça pela casa. E os senhores vão perceber logo no início agora do vídeo que repetidamente vai sair fumaça por essa janela aqui. Observe. Engraçado, né? Do nada começou a sair fumaça dali. Bem, vamos lá. O que pode ter acontecido aí para a fumaça sair aí desse cômodo assim, de uma hora para outra? Pode ter acontecido de ter um combustível já aquecido dentro daquele ambiente e ele entrou em ignição. Tá? Esse combustível entrou em ignição e aumentou a produção de fumaça e essa fumaça foi extravasada. Outra coisa, poderia ser uma porta fechada, que essa porta ela acabou perdendo a sua estrutura e a fumaça do incêndio que está nesse cômodo aqui de trás invadiu esse cômodo e passou a sair. Então pode ser uma série de coisas, mas o engraçado é isso, que de uma hora para outra, né, sai uma quantidade razoável de fumaça ali de dentro. Legal? Vamos lá.
Ou pode ser também, outra coisa aqui, aqui na frente também, na porta principal aqui também sai uma quantidade de fumaça. Pode ser também que a porta desse cômodo aqui tenha sido perdida, por exemplo. Tá? Essa porta estava fechada, mas aí degradou e toda a fumaça daquele ambiente foi para casa, né, extravasou para casa de uma vez. Olha, observa aqui também, ó, quase que simultaneamente a fumaça é aqui e aqui. Ó. Legal? Beleza. Então nessa fachada aqui do lado esse lado lateral, nessa fachada delta que a gente chama, que é essa lateral aí da casa, a gente tem uma fumaça já de cor mais clara, né? Bem menos densa. Porém aqui parece que não cedeu, a parede cedeu, ela não aguentou e ela acabou entrando em ignição essa parte aqui superior da parede. Ó. Como é tudo de madeira, né? Então aqui já acabou criando um acesso de entrada de componente por ali. Olha aqui, vapores da termólise, legal. Saindo aqui por cima também. São vapores da termólise de outros materiais combustíveis. E essa fumaça ela vai naturalmente escurecendo com o passar do tempo, é claro. Bem, a guarnição chegou tranquilamente para montar a linha de mangueira. Vamos passar um pouquinho aqui. Bem, a situação é outra agora, né? Olha essa velocidade, a turbulência dessa fumaça, indicando claramente. Esse é o Blackfire, tá? Esse é o Blackfire. É uma fumaça muito negra, turbulenta, veloz. Você sabe que ali dentro você tem fogo, a gente consegue ver isso. Porém, tem fogo, muita fumaça e está prestes também a entrar em flashover. Bem, uma grande preocupação agora nesse momento aí, principalmente nessa fachada lateral, deixa eu baixar um pouquinho aqui, é esse incêndio passar para a casa do lado, tá? Essa deve ser uma das primeiras preocupações aí, a proteção contra exposição, que deve ser você manter uma linha desse lado e resfriar essa casa lateral para evitar que ela entre em ignição. Bem, aqui, né, já entrou em flashover, tá? Já entrou em ignição como a gente imaginava. Então, nitidamente o foco está do lado de cá da casa, né? Eles optam por um combate defensivo ali de fora para dentro. E o problema dessa fumaça muito aquecida, junto com a própria caloria, que vai só potencializando a termólise dos materiais, né? E tem mais fogo que fumaça aí. Deixa eu ver se eu acho fumaça aqui. Bem, aqui nessa parte lateral já tem aquela fumaça branca, né? A fumaça suja, vamos dizer assim. E ela vai perdendo espaço para a fumaça negra. Para a fumaça negra, porque esse incêndio já está na sua fase de desenvolvimento completo. Tenho aqui, ó, você reparou aqui uns porções de fumaça branca. Pode ser fumaça branca em virtude do combate a incêndio, tá? Que está acontecendo desse lado de cá. Observa. Aqui, ó, ok? Então essa fumaça branca, essa fumaça mais clara indica que o combate está sendo feito ao foco. Nesse caso, mais uma vez, incêndio completamente generalizado, pulso longo de alta vazão, ok? Possível fazer um combate ofensivo nesse caso aí.
E ele continua, o bombeiro continua aqui, né, no combate defensivo aqui. Então esse vapor d'água aqui, ó, essa fumaça branca é vapor d'água do combate a incêndio, legal? Venta bastante, né? Tá ventando muito, que acaba prejudicando o próprio combate. Armaram a segunda linha. Preocupação aqui, ó. Olha só. O combate está sendo feito aqui na faixa da Alfa e na Bravo aqui. Reparem que o fogo ele começa a sair por delta aqui, ó. E uma outra preocupação que talvez eles não estivessem observando é essa casa aqui, legal? Então começou o combate, em uma lateral, o combate pela frente. E o fogo, ele começa, a fumaça, né? Ela começa a ser deslocada para essa parte lateral aqui, que certamente aumenta a temperatura nessa lateral direita. Perceberam aqui ó, a quantidade de fogo aqui nessa lateral? É até um risco para essa casa aqui, ó. Isso aqui é um grande risco. O ideal então era cada um combater de um lado? Também não. Também não, simultaneamente não. Porque vai estar um jogando fumaça para cima do outro, um jogando caloria para o outro. Então não deveria fazer isso também não. Tem que ser momentos separados. Então você vê aí, ó, a fumaça branca. Tá veloz ainda? Pra caramba, né? Muito veloz. Ou seja, o vapor d'água tá muito quente, né? E ele vai ficar... Essa fumaça vai ficando cada vez mais clara, indicando que aí não tem mais fogo. Perfeito? Vou avançar aqui, eu acho que não tem mais nada aqui. Percebe que a fumaça é muito densa ainda, que ela não tá rala, tá muito densa ainda essa fumaça, porém a cor dela já indica que ela não tem grande potencial de danos não. Se eu não me engano, eles ligaram o ventilador aqui, se eu não me engano. A ventilação ela pode ser feita, tá, senhores? Sem problema nenhum, mas sempre em conjunto com linhas de mangueira. Nunca somente a ventilação. A ventilação serve para expulsar a fumaça, mas você tem que estar pronto com a sua linha de mangueira para o combate. Beleza, é isso. Então, senhores, esses foram 3 vídeos aí só para a gente fortalecer a nossa instrução de leitura de fumaça. Quem tiver interesse pelos vídeos, pode me mandar um e-mail que eu envio para os senhores. Tem outros também. Espero que os senhores tenham compreendido. E lembrando que leitura de fumaça é estudando teoria, vendo vídeos e prática. Ir para a rua, tirar um serviço, torcer para que tenha um bom incêndio e chegando no incêndio com outro olhar, com outra visão. E aí você tira suas conclusões ali na prática, que é a melhor maneira de se aprender. Legal? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.